A roar ripped through the icy stone halls, echoing like a winter gale. O Rei Lobo, homem que comandava exércitos e silenciava conselhos, estava aterrorizado, não pela sua própria vida, mas pela sua irmã, a princesa Margarida, que ardia em febre mortal. O desespero consumia-o, transformando o temível soberano numa fera prestes a esmagar tudo. E então, o seu olhar pousou numa pequena criada de cozinha, a Clara. Ela encolheu-se ao ver a fúria nos seus olhos, e o alfa-rei fez algo impensável. "Tragam o curandeiro", ordenou o rei, a voz a bater nas paredes de pedra. "Não aquele que se diz curandeiro. Tragam o curandeiro da província sul. Cavalgue dia e noite se for preciso. Tragam-no antes que a febre da minha irmã me roube o que me resta." Clara encolheu-se contra a pedra fria da porta da cozinha, o coração a martelar. Há 2 anos que servia no castelo do Monte Gélido, e em todo esse tempo ouvira histórias sobre o temperamento do rei. Diziam que ele conseguia silenciar uma sala cheia de nobres com um único olhar, que a sua voz ressoava pelo pátio de treino como um trovão. Mas nunca a ouvira assim. Não era a voz de um governante a dar ordens. Era a voz de um irmão a ver a sua família esvair-se. A cozinha mergulhou num silêncio ensurdecedor. Nem a velha Marta, que remexia a mesma panela de guisado há 30 anos, ousava mover a colher. As jovens criadas amontoavam-se perto da despensa, os olhos arregalados. Ninguém se atrevia a respirar. Clara olhou para a bandeja que tinha nas mãos. Sobre ela, um pequeno pote de barro, ainda fumegante, cheio de um caldo que ela cuidava desde o meio-dia. Era um cozido lento de ossos de galinha, tomilho seco e um punhado de cevada esmagada. Não era uma cura de curandeiro, mas era quente, honesto, e era a única coisa que ela sabia oferecer num castelo que de repente se tornara gelado. "Alguém leve isto para a Lady Margarida", disse o mordomo, a voz fina e apressada. Era um homem pequeno, de rosto perpetuamente preocupado, e naquela noite a preocupação vincara-se profundamente nas linhas do seu rosto. Os seus olhos varreram a cozinha, passando pelas criadas mais novas, ignorando as mais velhas, e pousaram finalmente em Clara. "Tu, a de mãos firmes, leva o caldo para o quarto da doente, e faz o que fizeres, não fales, a menos que o rei te dirija a palavra. Percebeste?" Clara assentiu. Nunca tinha estado nos aposentos superiores. O seu lugar era ali, entre o vapor, a fumaça e o barulho das panelas. Mas pegou na bandeja com as 2 mãos, cuidadosa para não derramar uma única gota, e seguiu o mordomo pelo estreito corredor de serviço que levava à ala familiar. O corredor era mais frio que a cozinha. Tochas tremeluziam em suportes de ferro, projetando sombras longas que dançavam sobre as tapeçarias. Clara mantinha os olhos nas lajes de pedra, contando os seus passos para se acalmar. Só vira a Lady Margarida 2 vezes. Uma na festa da colheita, onde ela ria com as suas damas de companhia, e outra à distância, no jardim, onde lia debaixo de uma macieira. Era jovem, mal mais velha que a própria Clara, e tinha uma gentileza que parecia suavizar toda a corte à sua volta. Agora, essa gentil dama jazia algures para além destas paredes, ardendo em febre. O mordomo parou perante uma pesada porta de carvalho. De dentro, chegavam vozes abafadas, o tinir de uma bacia. E então, aquela voz novamente, mais baixa agora, mas não menos terrível. "As mãos dela estão frias. Por que é que as mãos dela estão frias? Ela estava quente esta manhã. Ela estava a falar comigo esta manhã." A garra de Clara na bandeja apertou-se. O mordomo bateu 1, 2 vezes e empurrou a porta. O quarto da doente era quente e abafado, espesso com o cheiro de velas de cera de abelha e ervas amargas. Lady Margarida estava deitada, apoiada numa montanha de almofadas, o rosto pálido como cera, o cabelo escuro espalhado pela roupa de linho como uma sombra. Uma criada ajoelhava-se ao lado da cama, espremendo um pano úmido. 2 médicos idosos estavam perto da janela, murmurando entre si com rostos graves, e aos pés da cama, os seus ombros largos a preencher o espaço como uma porta a fechar-se, estava o alfa-rei. Era mais alto do que Clara imaginara. Sempre o vira de longe, a cavalo ou na mesa alta, de pé para dirigir o seu conselho.
Mas ali, no apertado quarto da doente, a sua presença era avassaladora. O seu cabelo escuro estava despenteado, como se ele tivesse estado a passar os dedos por ele. A sua túnica estava amarrotada, os cordões meio desfeitos. Havia uma sombra de barba no maxilar que não existia ao pequeno almoço, e os seus olhos profundos, da cor de pinho de inverno, estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de insônia, daquela exaustão que consome um homem por dentro. "Tragam-na aqui", disse o mordomo baixinho, gesticulando para uma pequena mesa perto da cama. Clara atravessou o quarto com passos cuidadosos e medidos. Colocou a bandeja e o pote de barro com o caldo ficou a fumegar entre as chamas das velas, comum, quente e vivo. Devia ter partido então. Devia ter virado, feito uma reverência e recuado pelo caminho por onde veio, mas algo a fez hesitar. A criada debruçava um pano frio na testa de Lady Margarida e os lábios da jovem estavam gretados, a sua respiração vinha em suspiros rasos e irregulares. Clara vira aquele olhar antes. Vira-o no rosto da sua própria mãe, naquelas longas semanas antes do fim. O caldo não a salvaria, mas poderia dar-lhe forças para aguentar mais um pouco. "Vossa Graça", disse Clara baixinho, antes que pudesse impedir-se. As palavras saíram suaves e firmes, uma pequena voz, num quarto muito grande. "Se me permitem, há mel no caldo, e hortelã para acalmar o estômago. Pode ajudar a que ela o mantenha." O quarto ficou em silêncio. O Alfa-Rei virou-se. Os seus olhos encontraram os dela, e durante um longo momento, todo o peso da sua atenção pousou nela como uma pedra. Clara sentiu o pulso acelerar, sentiu o aperto familiar no peito, aquele antigo medo infantil de vozes altas e raiva rápida. Ela não queria ter falado. Nunca quisera falar. "Conheces a minha irmã?" perguntou o rei. A sua voz estava mais baixa agora, rouca de esforço, mas ainda com aquela intensidade terrível. "Conheço de vista, Vossa Graça", disse Clara, "mas já cuidei de doentes antes. O mel ajuda a garganta. A hortelã acalma o ventre. É uma coisa pequena, mas às vezes as coisas pequenas são tudo o que temos." Ela viu algo cintilar nos seus olhos. Surpresa, talvez, ou a mais tênue rachadura na muralha da sua fúria. Ele olhou para ela por um momento mais longo do que era confortável. Depois voltou-se para a irmã. "Deixem o caldo", disse ele, "e a rapariga fica." O mordomo piscou os olhos. "Vossa Graça, ela é apenas uma criada de cozinha." "Fica", repetiu o rei, e não havia margem para discussão nessas duas palavras. Ele não olhou mais para Clara. Simplesmente pegou no pote, mergulhou a colher e pressionou-a suavemente aos lábios da irmã. Clara ficou imóvel junto à mesa, as mãos entrelaçadas à frente, o coração um pássaro selvagem nas suas costelas. Não esperava isto. Esperara ser dispensada, esquecida, devolvida à segurança da cozinha, mas em vez disso, encontrava-se testemunha de um rei a alimentar a sua irmã com caldo, com uma mão que tremia ligeiramente. A febre cedeu 2 horas depois, pouco antes do amanhecer. Os curandeiros maravilharam-se. A criada chorou. Lady Margarida abriu os olhos, turva e confusa, e pediu água. Clara esgueirou-se para fora do quarto enquanto ninguém a via. Caminhou de volta pelo estreito corredor, através do frio e das sombras, e quando chegou à cozinha, sentou-se num banquinho baixo junto à lareira e soltou um longo suspiro instável. Não ouviu os passos atrás dela. Não sabia que o rei a seguira escada abaixo pelo corredor de serviço, que estava ali agora, na porta, a observá-la com uma expressão que ela não conseguia nomear. Foi só quando ele falou, a sua voz mais suave do que ela jamais a ouvira, que ela olhou para cima. "Tens mãos firmes", disse o Alfa-Rei. Clara ergueu os olhos para ele, e por um breve e terrível momento, a sombra da voz trovejante do seu pai cintilou na sua memória. Ela estremeceu. O rei viu. O seu rosto ficou imóvel, não zangado, apenas imóvel, como se algo lhe tivesse sido tirado sem que ele soubesse que o estava a segurar. Ele não se moveu, não falou. Simplesmente ficou ali na porta da cozinha, um homem que comandara exércitos e silenciara conselhos, reduzido pela presença de uma criada de cozinha a encolher-se à sua voz. Durante um longo momento,
Nenhum deles se moveu. Então o rei disse muito baixinho: "Desculpa." Virou-se e foi-se embora, deixando Clara sozinha junto à lareira, a olhar para as brasas moribundas com as mãos a tremer e o coração demasiado cheio para falar. A cozinha, ao amanhecer, não era um lugar silencioso. Panelas tilintavam, água espirrava e a grande lareira crepitava com o primeiro fogo do dia. Clara estava de pé na longa mesa de madeira, amassando massa para os pães da manhã, as mãos a moverem-se por memória, enquanto a sua mente vagueava noutro lugar completamente. Não dormira. Sempre que fechava os olhos, via o rosto do rei. Não o rosto trovejante da porta, mas o rosto imóvel, aquele que ficara quieto quando ela estremeceu. Ela estremeceu perante um rei que podia pensar nela como dispensada ou pior. E em vez de raiva, ele disse duas palavras: desculpa. Não fazia sentido. Reis não pediam desculpa a criadas de cozinha. Pareces um fantasma, disse Berta, a cozinheira-chefe, apressada, passando com uma cesta de nabos. Era uma mulher redonda, com farinha no avental e uma voz que se ouvia por toda a cozinha. Ficaste acordada a noite toda a preocupar-te com aquela pobre rapariga? Ouvi dizer que ela já acordou. Louvado seja Deus. As mãos de Clara pararam. Acordada? Sim. A criada dela desceu ao primeiro luz. Disse que a febre cedeu e ela está a pedir papa. Simples, sem mel. Berta pousou os nabos e olhou para Clara com um olhar aguçado. Fizeste bem ontem à noite, rapariga. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Clara abriu a boca para dizer que fizera apenas o que qualquer um faria. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta, porque o que ela realmente queria perguntar era se alguém mencionara um rei parado na porta, se alguém o vira dizer desculpa, se tudo aquilo fora um sonho. Mas não perguntou. Nunca perguntou sobre essas coisas. A manhã avançou. Clara moldou os pães, esfregou as panelas, descascou uma montanha de maçãs para as tortas do meio-dia. As outras criadas de cozinha tagarelavam sobre a festa planeada para a semana seguinte, sobre um jovem guarda que piscou o olho a uma delas, sobre o cheiro a canela no mercado. Clara ouvia com um ouvido, assentindo onde era esperado, rindo quando as outras riam, mas as suas mãos lembravam-se da sensação do olhar do rei sobre ela, pesado e quieto. Perto do meio-dia, um pajem entrou a correr na cozinha, o seu barrete torto. "Ordens do rei!" anunciou, ofegante. Para as refeições da Lady Margarida, ela pediu especificamente a mesma sopa que foi feita ontem à noite, a com as ervas. O rei diz que a rapariga que a fez é para ser quem a leva até as câmaras dela. O silêncio caiu sobre a cozinha. Todos os pares de olhos se viraram para Clara. Berta cruzou os braços. "A rapariga que a fez", repetiu lentamente. "Essa deve ser a Clara." O pajem encolheu os ombros. O rei não disse um nome, apenas a rapariga que fez a sopa. Olhou para Clara com curiosidade aberta. "É melhor vens comigo, então." O coração de Clara bateu contra as suas costelas. Limpou as mãos no avental, que já estava manchado de farinha e casca de maçã. Não teve tempo de mudar de roupa, de se preparar, de pensar. Simplesmente seguiu o pajem para fora da cozinha, pelos corredores estreitos de serviço, pelas escadas de pedra em direção à ala familiar. O corredor fora dos aposentos da Lady Margarida estava silencioso. Tapeçarias pendiam nas paredes, as suas cores esbatidas na luz fraca. Um guarda estava no extremo, imóvel como uma estátua, e ali, encostado à parede ao lado da porta, estava o alfa-rei. Clara parou tão abruptamente que o pajem quase esbarrou nela. O rei olhou para cima. Ele não usava as pesadas vestes cerimoniais da noite anterior, apenas uma simples túnica escura, as mangas arregaçadas até ao cotovelo. O seu cabelo estava úmido, como se tivesse lavado recentemente. Parecia cansado. Havia sombras sob os seus olhos que não estavam lá quando ela o vira pela primeira vez. E Clara percebeu com um estranho arrepio que ele também não dormira. Por um momento, nenhum deles se moveu. O pajem, sentindo a tensão, disparou pelo corredor. Clara ficou imóvel, o pote de sopa coberto nas mãos, o olhar fixo no chão.
Podia sentir o peso dos olhos do rei sobre ela, mas não ousava olhar para cima. Lembrou-se do estremecimento. Lembrou-se do seu pedido de desculpa silencioso. Não sabia qual memória a assustava mais. Fizeste isto. A sua voz era baixa, não zangada, apenas uma pergunta. Sim, Vossa Graça. A sua própria voz saiu mais firme do que esperava. Houve uma longa pausa. Então o rei moveu-se, não na sua direção, mas para o lado. Afastou-se da porta, abrindo espaço para ela passar. A minha irmã perguntou por ti por discrição, disse ele com o mais leve toque de algo que poderia ter sido sequidão. A rapariga com as mãos firmes. As bochechas de Clara aqueceram. Ela não sabia o que dizer, então não disse nada. Passou cuidadosamente por ele, mantendo a maior distância possível, e empurrou a porta. Lady Margarita estava deitada, apoiada numa montanha de almofadas, o cabelo escuro solto sobre os ombros, o rosto pálido, mas em paz. Parecia mais jovem do que Clara imaginara, talvez com 18 ou 19 anos, com as mesmas maçãs do rosto aguçadas do seu irmão, mas uma boca mais suave. Quando viu Clara, os seus olhos iluminaram-se. Tu vieste, disse ela, a voz fina mas quente. Tinha medo que enviassem outra pessoa. Queria agradecer-te. Queria ver a tua cara. Disseram-me que fizeste essa sopa. Clara colocou o pote na mesa de cabeceira e fez uma reverência. Fico feliz por ter ajudado, minha senhora. Ajudaste? Salvou-me a vida, riu Lady Margarida, um som que era meio tosse. Eu estava a arder, e conseguia ouvir os criados a cochichar que o curandeiro desistira. E então tu vieste com as tuas ervas e seguraste a minha mão e disseste-me para respirar. Ela fez uma pausa, os seus olhos a vasculharem o rosto de Clara. Lembrou-me da minha mãe. A garra de Clara apertou-se. Ela olhou para suas mãos, ainda polvilhadas de farinha, e não soube o que dizer. Vens outra vez amanhã? Perguntou Lady Margarida. Sei que sou atrevida a pedir, mas a sopa é boa, e acho que gostaria de companhia que não se curvasse e reverenciasse. O coração de Clara apertou. Ela olhou para a porta, onde sabia que o rei estava encostado, a espreitar, fora de vista. Estaria honrada, minha senhora, disse ela baixinho. Quando ela voltou para o corredor, o rei ainda estava lá, encostado à parede com os braços cruzados. Ele não olhou para ela de imediato. Então disse muito baixinho, para que só ela o pudesse ouvir. Ela não sorria assim há um mês. Clara não sabia o que dizer a isso também, então fez o que sempre fazia quando as palavras falhavam. Fez uma reverência e fugiu escada abaixo para a cozinha, o coração a bater, as mãos a tremer e o eco da voz calma de um rei a segui-la escada abaixo. A cozinha nunca era silenciosa, mas naquela manhã parecia que todos os potes e conchas tinham sido silenciados. Marta atribuíra a Clara a mesa de pastelaria, mas as outras criadas roubavam-lhe olhares, os seus cochichos a enrolarem-se como o vapor da caldeira a ferver. Voltaste lá acima outra vez? Perguntou uma delas. Uma rapariga chamada Bess, que fora gentil com Clara desde o seu primeiro dia. Aos aposentos da dama? Clara assentiu, limpando a farinha dos dedos. Ela pediu-me para voltar hoje. As sobrancelhas de Bess ergueram-se. A própria irmã do rei pediu a uma criada de cozinha. 2 vezes? 3 vezes? Corrigiu Clara, e desejou não o ter feito. Os cochichos aumentaram. Ela debruçou-se sobre a massa, deixando o ritmo da amassar afogar-os. Marta apareceu ao seu cotovelo, uma colher de pau numa mão e um olhar que podia coalhar o leite. Não farás a dama esperar, disse ela, mas a sua voz era mais gentil do que o seu rosto. Pressionou uma bandeja coberta nas mãos de Clara. Há pão com mel também. Ela precisa das suas forças. Clara carregou a bandeja pelos 3 corredores sinuosos e pelo pátio ensolarado, passando pelos guardas, que agora lhe acenavam como se ela fosse uma visão familiar. O castelo tinha uma forma de absorver as pessoas no seu ritmo diário, e Clara sentiu-se grata por essa pequena misericórdia. Quando chegou à pesada porta de carvalho, hesitou. Através da fresta da madeira entalhada, ouvia Lady Margarida a cantarolar, um som suave e desafinado como um pássaro, a testar a sua voz após um longo inverno. Clara bateu. Entra! Veio a resposta,
e desta vez não foi a voz fina e ofegante de ontem. Havia cor nas bochechas de Margarida quando Clara entrou, e ela estava apoiada numa pilha de almofadas, um livro aberto no seu colo. Tu vieste, disse Margarida, e a alegria na sua voz fez o peito de Clara apertar. Tinha medo que te tivesse sonhado. Clara colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Trouxe pão e mel, minha senhora. Marta disse que precisas das tuas forças. Margarida fez uma careta. Marta diz isso desde que eu tinha 6 anos. Costumava perseguir-me pela cozinha com uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Ela riu, um som ainda rouco, mas genuíno. Senta-te, por favor. Conta-me sobre ti. Como te chamas? Nunca perguntei. Clara, minha senhora. Apenas Clara? Sem nome de família? Clara hesitou. Apenas Clara. Vim para o castelo há 1 ano, da aldeia perto do Pântano Sul. Margarida estudou-a com olhos que eram demasiado aguçados para uma rapariga doente. O Pântano Sul? Isso é muito longe. Por que vieste? A pergunta pairou no ar como um sino que não terminara de tocar. Clara pegou na colher de sopa e mexeu-a, ganhando tempo. Havia uma febre na aldeia, disse ela baixinho. Levou o meu pai. Depois disso, não havia nada que me prendesse lá. A mão de Margarida encontrou a dela, e o toque foi tão leve, tão inesperadamente terno, que os olhos de Clara picaram. Lamento, disse Margarida. Não quis bisbilhotar. Não quiseste, minha senhora. É um consolo falar sobre isso. Sentaram-se em silêncio por um momento, e Clara ocupou-se a servir o caldo numa tigela azul e branca. O vapor subiu, carregando o cheiro de alecrim e frango. Margarida deu um gole e suspirou. A tua sopa é melhor do que qualquer uma das cozinheiras do castelo faz, disse ela. E eu provei todos os remédios que os curandeiros me forçaram a tomar. Sabes que eles tentaram fazer-me beber uma infusão de urtigas cozidas e vinagre? E eu disse-lhes que preferia morrer da febre do que do sabor. Clara riu antes que pudesse parar, um som assustado que a surpreendeu a ambas. As urtigas não são tão más, minha senhora, se adicionares um pouco de hortelã e mel. Os olhos de Margarida arregalaram-se. Sabes destas coisas? A minha mãe era curandeira, disse Clara, e as palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Ela parou, as mãos imóveis sobre a bandeja. Quero dizer, ela sabia um pouco. Remédios simples, nada mais. Mas o olhar de Margarida aguçara-se com interesse. Filha de uma curandeira. Isso explica a firmeza das tuas mãos. O meu irmão disse que eras firme. Ela largou a colher. Sabes algo para a insônia? Os curandeiros dão-me uma bebida que me faz sentir como se estivesse a afogar-me em lã. Clara hesitou e depois disse cuidadosamente. Raiz de valeriana em infusão em água quente é mais suave. Uma pequena chávena antes de dormir. Mas não me atrevo a presumir, disse Margarida firmemente. Estou cansada de ser tratada como uma frágil boneca de porcelana. Se sabes algo, diz-me. Não te culparei se não funcionar. Clara olhou para a luz feroz naqueles olhos que eram tão semelhantes aos do seu irmão e sentiu algo no seu peito soltar-se. Trago-a amanhã, minha senhora, e se não ajudar, encontrarei outra coisa. Margarida sorriu, e desta vez não foi o sorriso cauteloso e guardado de uma dama, ela adivinhou. Era o sorriso de uma rapariga que encontrara uma cúmplice. Conversaram por mais 1 hora, até o sol mudar pela janela alta e as pálpebras de Margarida ficarem pesadas. Clara recolheu a bandeja, mas Margarida agarrou-lhe o pulso. Vens amanhã outra vez? Perguntou ela, e havia um medo de criança na sua voz que fez o coração de Clara doer. Sim, disse Clara, prometo. Ela saiu do quarto e caminhou pelo corredor, a sua mente cheia da conversa, do riso de Margarida e do calor inesperado do seu toque. Estava tão perdida em pensamentos que não viu a figura encostada à parede perto da escada até estar quase em cima dele. O rei Nathaniel não estava nas suas vestes formais. Usava uma simples túnica de lã escura, as mangas arregaçadas até ao cotovelo, e o seu cabelo estava ligeiramente úmido, como se tivesse estado a cavalgar. Parecia, pensou Clara com um sobressalto, quase humano. Endireitou-se ao vê-la, e por um longo momento, apenas se olharam.
O coração de Clara começou a bater, mas não de medo desta vez. Era outra coisa, algo que ela não tinha nome. Ela contou-me sobre a raiz de valeriana, disse ele, e a sua voz era baixa, sem a aspereza que ela lembrava da primeira noite. Ela também me contou que perdeste o teu pai para a febre. A garganta de Clara apertou-se. Sim, vossa graça. Levou a nossa mãe também, disse ele tão baixinho que ela quase não o ouviu. Quando Margarida tinha 6 anos. Eu sei como é carregar uma perda como essa. Ele estendeu a mão para o seu cinto e estendeu uma pequena bolsa de linho tosco. Clara pegou-a, os dedos roçando os dele por um breve instante. A bolsa era leve, e quando a abriu, o cheiro de camomila seca subiu, doce e familiar. As reservas da cozinha não tinham, disse ele, e um fantasma de sorriso cruzou o rosto de Nathaniel. Peguei-a nos jardins do castelo. Não contes a ninguém. Clara olhou para as flores na sua palma, depois de volta para ele. Vossa graça, isto é um pagamento, disse ele interrompendo-a. Pela sopa, pela companhia, por fazê-la rir. Ele olhou para ela então, e havia algo cru nos seus olhos, algo que ele não se permitia dizer. Ela não ria assim há 1 mês, não desde que a febre lhe tirou as forças. Tu deste-lhe isso, e eu não tenho nada para te dar em troca, senão flores secas e o agradecimento de um rei. Virou-se para ir embora, mas Clara falou antes que pudesse impedir-se. O teu ombro, disse ela, incomoda-te. Ele parou, as costas viradas para ela. Como soubeste? Vi a forma como o favoreceste agora, quando te viraste. Ela apertou a bolsa contra o peito. A minha mãe costumava fazer um linimento para dores assim, com Frey e Wintergreen em infusão em óleo, se me permitires. Não, disse ele, e a sua voz foi aguda, cortando o silêncio. Mas depois virou-se, e a sua expressão suavizou. Não, repetiu mais gentilmente. O meu ombro é uma ferida antiga. Incomoda-me há anos. Não estás aqui para me cuidar, Clara. Estás aqui para minha irmã. Ele disse o nome dela, apenas o nome dela, sem título, sem rapariga, e pairou entre eles como um fio. Vai, disse ele, mas a sua voz não continha comando. Descansa. Pareces cansada. Clara fez uma reverência, mas enquanto descia as escadas, sentiu o olhar dele nas suas costas até ao fim. A bolsa de camomila estava quente na sua mão e o seu coração batia num ritmo que ela não reconhecia. Não olhou para trás, mas desejou ter olhado. Clara acordou antes do amanhecer, a bolsa de camomila pressionada sob a almofada como uma promessa. Dormira mal, os seus sonhos cheios da voz do rei. Não a sua voz aguda que a fizera estremecer primeiro, mas o registro mais suave que ele usara quando dissera o seu nome. Levantou-se, vestiu-se com a lã cinzenta da equipa da cozinha e guardou a bolsa no bolso do avental. O castelo estava silencioso, o corredor ainda retendo o frio da noite. Dirigiu-se ao jardim de ervas, atrás da muralha leste, onde o pequeno canteiro de plantas medicinais do castelo crescia em fileiras ordenadas. Alecrim, sálvia, matricária e as folhas verde pálidas da raiz de valeriana que ela viera recolher. O jardim estava vazio a esta hora, o orvalho ainda nas folhas. Clara ajoelhou-se entre os canteiros, os dedos a trabalhar a terra úmida, com uma gentileza praticada. Aprendera isto com a sua mãe, como ler uma planta pela curva do seu caule, como saber que folhas tirar e quais deixar. Era uma linguagem de paciência, e servira-a bem. Estava tão absorta no seu trabalho que não ouviu os passos até estarem quase sobre ela. Estás acordada cedo. A voz era baixa, medida, não o rugido que outrora a fizera estremecer, mas o registro silencioso que vinha quando o rei escolhia suavizar a sua presença. Clara olhou para cima, as mãos ainda na terra, e encontrou Nathaniel parado à beira do caminho do jardim. Não usava as suas vestes formais hoje. Uma simples túnica de linho, calças escuras, o cabelo ainda úmido de lavar. Parecia menos um rei e mais um homem que não dormira. E Clara sentiu algo mudar no seu peito, uma estranha ternura sem nome. Vossa Majestade, disse ela, levantando-se rapidamente e limpando a terra do avental. Não esperava. Nem eu, admitiu ele.
Gesticulou para a raiz de valeriana na sua cesta. Cumpriste a tua promessa, então, a minha irmã. Clara assentiu. A raiz de valeriana ajudá-la a dormir. Vou infundi-la com camomila e um toque de mel. É um remédio suave, mas funciona. O rei ficou em silêncio por um longo momento. Aproximou-se, o seu olhar a mover-se da cesta para o rosto de Clara, e havia algo nos seus olhos que ela não conseguia ler. Não frieza, mas uma atenção cuidadosa e deliberada. Ela perguntou por ti ontem à noite, disse ele. Depois de saíres, perguntou se virias novamente hoje. O coração de Clara acelerou. Eu disse-lhe que viria. Eu sei. Ele fez uma pausa. E quando falou novamente, a sua voz estava mais baixa. Não a vejo perguntar por ninguém há muito tempo. Nem desde que a nossa mãe morreu. As palavras pairaram entre eles como um fio. Clara pensou na sua própria mãe. A forma como morrera. A forma como não houve ninguém que a pedisse no fim. Engoliu a dor. A tua irmã é forte, disse ela. Ela tem vontade de viver. Isso conta mais do que qualquer remédio. O rei olhou para ela por um longo momento, e depois, inesperadamente, o canto da sua boca levantou-se. Não exatamente um sorriso, mas o fantasma de um. Pareces com ela, disse ele. Margarida, ela costumava dizer isso quando éramos crianças, que eu me preocupava demasiado e que ela tinha vontade suficiente para ambos. Clara sentiu o calor do momento, frágil como um ovo de pássaro na sua palma. Ela é sábia. Então é, concordou o rei. E ela escolheu-te. Isso não é uma coisa pequena, Clara. Ele disse o seu nome novamente, e desta vez não pareceu um fio. Pareceu uma porta a abrir-se silenciosamente. Ficaram no jardim enquanto a primeira luz do amanhecer começava a espalhar-se pelas muralhas do castelo. O rei baixou-se e colheu um ramo de camomila do canteiro, virando-o nos dedos. Diz-me, disse ele, e a sua voz foi quase hesitante. O linimento de que falaste para o meu ombro, o que disseste que era. Clara piscou os olhos. Confrei e wintergreen em infusão em óleo. É um remédio simples, mas alivia a dor. Penso que me lembro. Ele encontrou os olhos dela. Eu disse, não, ontem. Acho que não estava pronto para aceitar ajuda. Clara esperou, a respiração suspensa. Mas se estás disposta, disse ele lentamente, eu pediria por isso, não como um comando, mas como um pedido, de alguém que aprendeu que o orgulho é um mau companheiro à noite. As palavras pareceram custar-lhe algo. Clara viu na ligeira tensão do seu maxilar a forma como seu punho apertava o ramo de camomila. Este não era um homem que pedia coisas. Este era um homem que comandava, que tomava, que governava. E aqui estava ele na luz cinzenta do amanhecer, a pedir ajuda a uma criada de cozinha. Claro, Vossa Majestade, disse ela baixinho. Prepará-lo-ei esta noite, se for agradável. É, assentiu ele. E depois, como se o assunto estivesse resolvido, virou-se para ir embora, mas parou na beira do caminho, olhando para trás por cima do ombro. Clara, disse ele, a camomila que te dei, usaste-a? Ainda não, admitiu ela. Tenho aguardado. Ele franziu o sobrolho, uma ruga entre as sobrancelhas. Para quê? Clara hesitou. A verdade era que ela a tinha guardado para algo que não conseguia nomear, um momento que não conseguia prever. Pensou nas mãos da sua mãe, firmes sobre um almofariz e pilão, e na forma como ela sempre dizia que os melhores remédios eram feitos com paciência. Para o momento certo, disse ela por fim, para quando souber exatamente para que é. O rei estudou-a por um longo momento, e depois algo mudou na sua expressão, um abrandamento, um reconhecimento silencioso. Tens o jeito da tua mãe, disse ele, sabendo quando agir e quando esperar. A respiração de Clara engatou. Não conheceste a minha mãe, Vossa Majestade. Não, concordou ele, mas conheço a tua filha, e estou a começar a entender por que é que Margarida, os seus passos, afastaram-se no caminho do jardim. Clara ficou entre as ervas, o ramo de camomila ainda quente na sua mão, e sentiu a forma de algo a formar-se, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Regressou às cozinhas com a raiz de valeriana e um coração cheio de coisas não ditas.
Marta deu-lhe um olhar de cumplicidade, mas não disse nada, e Clara foi grata pelo silêncio. Naquela noite, infundiu a valeriana e a camomila num chá suave e levou-o para o quarto de Margarida. A rapariga estava apoiada nas almofadas, as suas bochechas um tom menos pálido do que no dia anterior, e olhou para Clara com o olhar brilhante e faminto de um pardal. Tu vieste, disse Margarida, e não foi uma pergunta. Eu disse-te que viria, disse Clara, colocando a bandeja ao lado da cama, e trouxe algo para a dor. Ajudou Margarida, observando os ombros da rapariga relaxarem à medida que o calor se espalhava por ela. Margarida fechou os olhos, e por um momento pareceu quase em paz. Clara, disse ela sonolenta, ficas até eu adormecer? Clara sentou-se na beira da cama, pegando na mão de Margarida. Sim. Ficou muito depois de a respiração da rapariga se ter igualizado, muito depois de a vela ter morrido e se extinguir. Na escuridão, Clara pensou no pedido do rei, na forma como o fizera, como um homem a pousar um fardo pesado, e sentiu a estranha e silenciosa alegria de ser necessária. Não sabia o que significava, não sabia o que se tornaria, mas sabia que cumpriria a sua promessa. E quando finalmente se esgueirou para fora do quarto, a bolsa de camomila ainda quente no bolso, viu o rei parado no fim do corredor, à espera, como se soubesse que ela passaria por ali. Vossa Majestade, disse ela, assustada. Ele não falou de imediato, apenas a olhou e depois virou-se lentamente. Estendeu a mão para o bolso e tirou um pequeno feixe embrulhado em linho. Para o meu ombro, disse ele, estendendo-o para ela. Pensei que pudesses precisar da Wintergreen. Clara pegou-o, os dedos a roçarem os dele, apenas mal, apenas por um momento, e o toque enviou um calor através dela que não tinha nada a ver com o calor do dia. Obrigada, disse ela, e a sua voz foi mal um sussurro. O rei assentiu, e depois virou-se e foi embora, deixando-a parada no corredor com o feixe de Wintergreen na mão e o eco do seu toque na sua pele. Ela não sabia o que significava, mas sabia que não o esqueceria. Clara passou o resto da tarde na sala de infusões a moer as folhas de Wintergreen com um pilão de pedra até libertarem o seu cheiro forte e limpo. Trabalhou devagar, deliberadamente, da forma como a sua mãe a ensinara, da forma como o próprio rei reconhecera. Não se permitiu pensar no toque dos seus dedos contra os dela. Não se permitiu perguntar por que um rei andaria até ao fim de um corredor apenas para lhe entregar um feixe de folhas. Simplesmente moeu e misturou e mediu até o bálsamo assentar num pequeno pote de barro, verde pálido e ligeiramente a fumegar. Ela ainda estava a limpar as mãos no avental, quando uma batida soou à porta da sala de infusões. Não o toque rápido e leve de uma criada, uma batida firme, uma batida que esperava ser atendida. Clara abriu a porta. Um guarda estava lá, o alto com a mandíbula marcada, aquele que parecia sempre estar perto do rei. Olhou para ela com algo que podia ser curiosidade ou podia ser aviso. O rei solicita a vossa presença no seu estudo, disse ele. Tragam o bálsamo. O coração de Clara estremeceu. Olhou para o pote de barro nas suas mãos, depois de volta para o guarda. Agora, pensou ela, agora. Seguiu-o pelos corredores que chegara a conhecer, passando pelas tapeçarias e pelas altas janelas e pelos criados que baixavam a cabeça à sua passagem. O guarda parou em frente a uma pesada porta de carvalho e bateu uma vez, duas vezes. Uma voz de dentro, profunda, familiar, disse, entrai. O guarda abriu a porta e afastou-se. Clara entrou. O estudo do rei era menor do que ela imaginara. Uma lareira crepitava na lareira, projetando uma luz quente sobre uma grande mesa de carvalho espalhada com mapas e cartas. Uma janela estava aberta para o jardim, deixando entrar o cheiro a alecrim e terra úmida. E ali, de pé junto à lareira com as costas viradas para ela, estava o rei. Ele não se virou de imediato. Ficou com a mão apoiada na lareira, a luz do fogo a projetar-se nas linhas dos seus ombros. Quando finalmente se virou, Clara viu algo no seu rosto que não vira antes. Um cansaço que não tinha nada a ver com a hora. Tu vieste, disse ele. Não foi uma pergunta. Vossa Majestade chamou-me.
Sim. Ele moveu-se na sua direção, parando a poucos passos de distância. Mas tu também vieste porque quiseste. Clara não sabia o que dizer a isso. Estendeu o pote de barro. Preparei o bálsamo. Wintergreen para a dor profunda, cera de abelha para o segurar, um toque de alecrim para a cura. Apliquem-no 2 vezes por dia, e a rigidez deverá diminuir em 15 dias. Ele pegou no pote das suas mãos. Desta vez, os seus dedos não lhe roçaram os dela. Levantou o pote para a luz, virando-o lentamente, como se examinasse um tesouro. Fizeste isto hoje? Perguntou ele. Sim, Vossa Majestade. No still room, com as tuas próprias mãos? Ela sentiu, incerta onde isto estava a levar. O rei pousou o pote na mesa. Então, muito lentamente, estendeu a mão e começou a desabotoar a sua túnica. A respiração de Clara engatou. Deu um passo atrás. Vossa Majestade. Tay. A sua voz era baixa, mas firme. Pediste para ver a ferida, não pediste? Para saber se o bálsamo seria suficiente. Ela dissera aquilo dias antes, quando ele falara pela primeira vez do seu ombro. Não esperara que ele se lembrasse, e certamente não esperara que ele agisse sobre isso. A túnica escorregou dos seus ombros. Clara forçou-se a olhar devidamente, como uma curandeira deveria. A cicatriz corria da sua omoplata direita até a borda da sua clavícula, uma linha branca irregular contra uma pele que era, de resto, morena de anos de sol. A carne à volta ainda estava ligeiramente inchada, ainda irritada. Um virote de besta, disse ele, sem a olhar. Há 7 anos. A ferida sarou, mas todos os invernos dói. Sempre que chove, dói. Tive 3 curandeiros a vê-la, e nenhum deles conseguiu fazer mais do que dizer-me para descansar. Clara deu um passo mais perto, os seus instintos de curandeira a sobreporem-se aos seus nervos. Ela assentiu. Ela tocou na borda da cicatriz com as pontas dos dedos. A pele estava quente, ligeiramente elevada. Ela pressionou suavemente e ele inalou agudamente. Tão sensível, sempre. Retirou a mão. A Wintergreen ajudará com a dor, mas a tensão no músculo, isso levará mais tempo. Carregas o teu braço rigidamente, Vossa Majestade. Notaste? Ele deu uma risada curta e sem humor. Não o consigo levantar acima da cabeça para me barbear. Sim, notei. Há um alongamento. Clara hesitou. Se me permitires mostrar-te, não é indecente. É só... Ele fez isso. Ela moveu-se atrás dele, perto o suficiente para cheirar a fumaça de madeira e couro que se agarrava à sua pele. Colocou as mãos nos seus ombros, sentindo o nó duro de músculo por baixo da pele. Respira fundo, disse ela lentamente. E quando expirares, deixa cair o ombro. Ele fez o que ela pediu. Sentiu o músculo libertar-se apenas uma fração. Desta vez, a libertação foi mais profunda. Pressionou os polegares no nó, trabalhando-o suavemente, sentindo-o a amolecer sob o seu toque. És muito boa nisto, disse ele, a sua voz ligeiramente rouca. A minha mãe ensinou-me, disse Clara. Ela dizia que o corpo lembra-se da sua dor, mesmo quando a mente tenta esquecer, mas também se lembra de como largar se lhe deres tempo. O rei ficou em silêncio por um longo momento. Então sentou-se muito quieto. A minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos, de febre depois de a minha irmã ter nascido. A garra de Clara apertou-se. Eu não me lembro da cara dela, continuou ele, a sua voz baixa. Lembro-me da sua voz. Lembro-me que ela costumava cantarolar quando me penteava o cabelo. Mas não consigo ver a sua cara. Virou-se para encará-la. Os seus olhos eram escuros, indecifráveis. Pareces com ela, sabes? A minha mãe, não nas feições, mas na forma como te comportas, na forma como esperas. A garganta de Clara apertou-se. Vossa Majestade, eu não vos trouxe aqui para falar dela. Ele pegou no bálsamo, fechando-o firmemente. Trouxe-vos aqui para vos agradecer. Por causa do bálsamo e por... Ele gesticulou vagamente para o seu ombro. Por isto. É o meu dever. Não. Ele olhou para ela e por um momento a máscara caiu. Não é teu dever fazer um rei sentir-se como um homem, mas tu fizeste-o. As palavras pairaram no ar entre eles. Clara sentiu o seu coração bater contra as suas costelas. Sentiu o calor do fogo no seu rosto.
Sentiu o peso de algo não dito a pressionar nas bordas da sala. Devo ir, disse ela, a sua voz mal um sussurro. Margarida vai estar à espera. O rei assentiu. Não se moveu para a impedir. Mas quando ela chegou à porta, ele disse: Clara. Ela virou-se. A tua mãe. Ela não morreu de febre, morreu? A pergunta atingiu-a como um golpe físico. Ela nunca lhe contara. Nunca o contara a ninguém no castelo. Dera a si mesma que não importava, que o passado era o passado. Mas ele sabia. Ele sabia o tempo todo. Não, disse ela, a sua voz firme apesar do tremor nas suas mãos. Ela não. O rei sustentou o seu olhar por um longo momento. Então assentiu lentamente como se confirmasse algo que já suspeitava. Obrigado pelo bálsamo, disse ele, e virou-se de volta para a lareira. Clara fugiu. Caminhou pelo corredor com o coração a bater, a mente a rodar, o eco da sua pergunta a persegui-la como um cão de caça. Não sabia como ele sabia. Não sabia o que mais ele sabia, mas sabia uma coisa com terrível certeza. A verdade não ficaria enterrada para sempre, e quando se erguesse, mudaria tudo. Clara não dormiu naquela noite. Deitou-se no estreito catre, ao lado da cama de Margarida, ouvindo a respiração lenta e uniforme da irmã, e observou a luz da lua rastejar pelo chão de pedra. Sempre que fechava os olhos, via o rosto do rei à luz do fogo, ouvia a sua voz calma. A tua mãe. Ela não morreu de febre. Morreu? Ele sabia. Ele sabia o tempo todo. Mas como? Virou-se para o lado e pressionou a palma contra a parede fria. A sua mãe morrera quando Clara tinha 12 anos, velha o suficiente para se lembrar de tudo. O rosto pálido, as mãos trêmulas, a forma como a mãe agarrara o pulso de Clara e sussurrara: Não me deixem enterrar ao lado dele. Clara nunca entendera aquilo, nunca perguntara, simplesmente obedecera. E a sua mãe foi enterrada no pequeno cemitério fora da aldeia, longe do túmulo da família onde o seu pai jazia. Nunca contara a ninguém sobre aquele sussurro. Nunca contara a ninguém sobre nada. Uma tábua do chão crepitou no corredor lá fora. Clara parou, a mão pairando sobre o cobertor. O crepitar veio novamente, mais perto desta vez, seguido pelo suave arrastar de solas de couro em pedra. Depois uma batida. 3 toques rápidos, baixos e urgentes. Levantou-se e atravessou o quarto descalça, abrindo a porta apenas uma fresta. Marta estava no corredor escuro, um xale apertado à volta dos ombros, o rosto meio escondido nas sombras. Surgiste do seu estudo, sussurrou Marta, os olhos aguçados como pederneira. Eu vi-te. O estômago de Clara desceu. Marta, não me mintas, rapariga. Sirvo este castelo há 30 anos. Conheço cada rosto que passa por aqueles corredores e sei quando um deles esteve a chorar. Estendeu a mão e agarrou o pulso de Clara, a sua garra surpreendentemente forte. Estiveste a chorar e saíste do estudo privado do rei ao anoitecer. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marta puxou-a para o corredor e fechou a porta suavemente atrás delas, pressionando as costas contra a parede. Ouve-me e ouve bem, disse Marta, a voz mal acima de um sussurro. Esse homem não é teu inimigo, mas também não é teu amigo. Ele é um rei, e os reis não se interessam por criadas de serviço sem um motivo. Ele perguntou sobre a minha mãe, disse Clara antes que pudesse impedir-se. O rosto de Marta ficou muito imóvel. O que sobre ela? Como ela morreu? Um longo silêncio estendeu-se entre elas. A vela no suporte de Marta tremeluziu, projetando sombras dançantes no seu rosto enrugado. Quando ela falou novamente, a sua voz mudara, mais suave, quase assustada. Como respondeste à verdade? Que ela não morreu da febre. Marta fechou os olhos e soltou um longo suspiro, como se Clara acabasse de confirmar o seu pior medo. Então acordaste um cão de guarda adormecido, criança, e ele não voltará a dormir. O que sabes sobre ela? Exigiu Clara, o seu próprio medo a endurecer-se em algo mais aguçado. Por favor, Marta, se sabes algo, diz-me. Marta olhou para cima e para baixo no corredor. Depois inclinou-se. A tua mãe veio a este castelo apenas uma vez, muito antes de tu nasceres. Ela era curandeira, como tu.
Ela cuidou das feridas do velho rei após a Batalha de Monte Gélido e deixou uma carta para trás. Uma carta que nunca foi aberta, nunca enviada. O coração de Clara bateu contra as suas costelas. Uma carta para quem? Não sei, disse Marta. Mas sei quem a levou. Ele era apenas um rapaz naquela altura. Mal tinha 9 anos, mas já era o filho do rei, e já aprendera que algumas coisas é melhor mantê-las escondidas. Clara ficou muito imóvel, o frio do chão de pedra a infiltrar-se nos seus pés descalços. O rei tinha 9 anos quando a sua mãe morrera, a mesma idade que a sua própria mãe teria tido, o mesmo ano em que a carta fora deixada. As peças começavam a mover-se para formar uma forma que ela ainda não compreendia. Volta para a tua irmã, disse Marta, soltando o pulso de Clara. Não o procures. Não respondas às suas perguntas. E se ele te chamar novamente, diz-me primeiro. Percebes? Clara assentiu, embora não soubesse se conseguia manter tal promessa. Marta sustentou o seu olhar por um longo momento. Depois virou-se e desapareceu pelo corredor, o seu xale a segui-la como um fantasma. Clara esgueirou-se de volta para o quarto e fechou a porta. Margarida mexeu-se no sono, murmurando algo suave e ininteligível, depois assentou novamente. Clara ficou na escuridão, a mente a girar as palavras de Marta como pedras num leito de rio. Uma carta da sua mãe para alguém no castelo, nunca aberta, nunca enviada, levada por um rapaz de 9 anos, que um dia se tornaria rei. Atravessou o pequeno baú ao pé da sua cama, aquele que guardava os poucos pertences da sua mãe, uma bolsa de couro gasta, um conjunto de agulhas de osso, uma pequena lata de ervas secas. Ajoelhou-se e abriu o baú, passando os dedos pelos objetos familiares. Ela já os revira uma centena de vezes, procurando algo. Nunca soubera o quê, mas agora olhava com novos olhos. Levantou a bolsa de couro e virou-a nas suas mãos. Havia um forro lá dentro. Ela percebeu uma fina costura cosida na parte de trás que nunca notara antes. Trabalhou a sua unha na costura e puxou, e o fio cedeu com um suave estalo. Lá dentro, dobrado num quadrado não maior que a sua palma, estava um pedaço de pergaminho. As mãos de Clara tremeram enquanto o desdobrava. A tinta estava desbotada. A caligrafia, a da sua mãe. Ela a teria reconhecido em qualquer lugar. A forma como as letras se inclinavam ligeiramente para a direita, a forma como os Gs se dobravam 2 vezes. Clara vira essa caligrafia em receitas e listas de casa e nas margens dos velhos livros do seu pai. Nunca a vira numa carta endereçada a uma rainha. Meu querido Margaret Starr. Clara leu as palavras 2 vezes antes que o seu significado se afundasse. Margaret. O nome da sua mãe não era Margaret. Era Eleanor. Mas só havia uma Margaret que Clara conhecia. Só havia uma pessoa para quem a sua mãe poderia ter escrito em termos tão íntimos. A mãe do rei. A mulher que morreu de febre de parto quando seu filho tinha 9 anos. A visão de Clara turvou-se. Pressionou o pergaminho contra o peito e ajoelhou-se ali na escuridão, o corpo inteiro a tremer. A sua mãe conhecera a mãe do rei, escrevera-lhe uma carta que fora deixada no castelo, que fora levada por um rapaz que não sabia o que detinha. E agora o rei perguntava sobre a morte da sua mãe, como se já suspeitasse da ligação. Ouviu a voz de Marta na sua cabeça. Acordaste um cão de guarda adormecido, criança. Clara dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a de volta no forro da bolsa. Depois levantou-se, atravessou a janela e olhou para os jardins do castelo, cobrindo-se sob a lua. Algures para lá destas paredes, no pequeno cemitério fora da aldeia, a sua mãe jazia enterrada longe do seu marido, sussurrando um pedido de morte que Clara nunca entendera. Mas ela começava a entender agora, e a compreensão era mais fria do que qualquer vento de inverno. Virou-se da janela e olhou para sua irmã adormecida, o rosto em paz à luz da vela. Não podia contar a Margarida, não ainda. Não até saber o que significava. Mas sabia uma coisa com terrível certeza. O rei não lhe perguntara sobre a sua mãe, por curiosidade ociosa. Ele estava a procurar algo, e não pararia até o encontrar. Clara subiu para o seu catre e puxou o cobertor até ao queixo, olhando para o teto. Algures no castelo, o rei sentava-se diante da sua lareira, a pensar na sua própria mãe
e na mulher que lhe escrevera uma carta que nunca fora lida. 2 mães, 2 mortes, uma carta. E Clara entre elas, a guardar uma verdade que podia tudo destruir. A vela tinha se consumido até um toco quando Clara finalmente desdobrou completamente a carta. Estivera sentada no chão de pedra fria dos quartos dos criados durante quase 1 hora, as costas contra a parede, a respiração suave da sua irmã, o único som além do crepitar da chama moribunda. O papel estava amarelado pela idade, a tinta desbotada, mas ainda legível. A caligrafia era da sua mãe. Ela teria sabido em qualquer lugar. A forma como as letras se inclinavam ligeiramente para a direita, a forma como os Gs se dobravam 2 vezes. Clara vira essa caligrafia em receitas e listas de casa e nas margens dos velhos livros do seu pai. Nunca a vira numa carta endereçada a uma rainha. Meu querido Margaret Starr. Clara leu as palavras 2 vezes antes que o seu significado se afundasse. Starr. Eu tenho estado acordada durante 3 noites a pensar no que deveria ter feito melhor. A febre agarrou-se tão rapidamente, e eu tinha tanta certeza que as ervas a quebrariam. Tinha tanta certeza que teria mais tempo. Starr, eu não me consigo perdoar. Não te peço que me perdoes também, mas preciso que saibas que tentei tudo o que sabia. Segurei a mão dela enquanto ela ardia. Cantei-lhe como costumava cantar para Clara quando ela era pequena. Contei-lhe sobre as flores da primavera e como o rio parece ao amanhecer. Disse-lhe que as veria novamente. Starr. Ela sorriu para mim antes de fechar os olhos. Levarei esse sorriso até a minha própria sepultura. Starr, se alguma vez precisares de mim, Margaret, eu virei. Não importa a distância, não importa a estação, eu virei. As mãos de Clara tremiam. Leu a passagem novamente, depois uma terceira vez, tentando fazer com que as palavras significassem algo diferente, mas significavam o que significavam. A sua mãe estivera ao lado da mãe do rei quando ela morreu. A sua mãe segurara a mão dela e cantara-lhe e vira a febre levá-la, e a sua mãe carregara o peso dessa falha pelo resto da sua vida. Foi por isso que nunca falara do castelo. Foi por isso que a menção do velho rei a deixara pálida e quieta. Foi por isso que, no seu leito de morte, sussurrara sobre não querer ser enterrada ao lado do seu marido, não porque o odiasse, mas porque tinha medo do que ele pudesse ter feito, medo da parte que ele pudesse ter tido na morte de uma rainha. Clara dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a de volta no forro da bolsa. As suas mãos estavam firmes agora, mas o seu coração não. Sentou-se na escuridão e tentou juntar a forma da história da maneira como poderia juntar um bordado rasgado. A sua mãe viera ao castelo para tratar da mãe do rei. A mãe do rei morrera de qualquer forma, e a sua mãe culpou-se. Mas o seu pai estaria ligado a alguma coisa disto? Por que é que o rei perguntaria sobre a morte do seu pai com tanto cuidado, interesse paciente? A vela crepitou e apagou-se. Clara sentou-se na escuridão por um longo tempo, ouvindo a sua irmã respirar, e sentiu o peso de um segredo que já não era apenas seu. A convocação chegou na tarde seguinte, trazida por um pajem com uma nota na própria mão do rei. Ele escreveu que o remédio que ela preparara para o seu ombro acabara, e ele ficaria grato se ela pudesse preparar outro lote. As palavras eram formais, corretas, o tipo de nota que um rei poderia enviar a qualquer servo. Mas Clara já vira a sua caligrafia nas margens dos livros que ele lhe emprestara. Ela sabia como ele pressionava mais a pena quando pensava em algo. Ela sabia a ligeira hesitação antes da palavra final, a forma como a última letra se prolongava, como se ele tivesse estado prestes a escrever outra coisa e se tivesse detido. Leu a nota 3 vezes, depois guardou-a no bolso do avental e foi à sala de infusões buscar as ervas. Encontrou-o no seu estudo, sentado junto à janela, com a luz da tarde a cair sobre o seu rosto. Parecia cansado, as linhas à volta dos seus olhos mais profundas do que ela se lembrava. O livro no seu colo estava aberto, mas ela notou que ele não o estava a ler. Ele estava a olhar para o jardim, perdido em pensamentos. Vossa Majestade, disse ela baixinho, e ele virou-se. Clara, ele sorriu, e o calor disso apanhou-a de surpresa. Eu estava a começar a pensar que te tinhas esquecido de mim. Nunca, Vossa Majestade. Ela colocou a cesta na mesa
e começou a dispor os frascos. Trouxe a mesma mistura de antes, mas adicionei um toque de confrei. Ajudará com a dor. Ele assentiu e arregaçou a manga, oferecendo-lhe o ombro. Ela já fizera isto antes, 2 vezes agora, e as suas mãos estavam firmes enquanto aplicava o bálsamo, mas ela estava ciente dos seus olhos no seu rosto, a observá-la com aquele olhar paciente e atento que a fazia querer desviar o olhar. Pareces cansada, disse ele baixinho. Dormiste mal? Dormi bem, Vossa Majestade. Foi uma mentira, e ela sabia que ele sabia. Ele não disse nada por um momento. Então, muito gentilmente perguntou: Tens pensado na tua mãe? As mãos de Clara pararam. Ela não olhou para cima. Por que é que perguntarias isso? Porque eu tenho pensado na minha, disse ele, a sua voz baixa, quase terna. No outro dia, quando perguntei sobre a tua mãe, vi algo no teu rosto. Tenho tentado entender o que era. Ela queria contar-lhe. Queria tirar a carta do bolso e colocá-la nas suas mãos e dizer: Aqui, isto é o que a minha mãe escreveu à tua. Isto é o que ela nunca enviou. Este é o peso que ela carregou até morrer. Mas não podia. Não ainda. Não até ela entender o que significava. Em vez disso, disse: A minha mãe morreu de desgosto, Vossa Majestade. Nunca recuperou da passagem do meu pai. Teu pai? Disse ele, as palavras cuidadosamente. O homem que morreu na campanha de Monte Gélido? Sim. Ela terminou de aplicar o bálsamo e começou a enrolar a ligadura de linho à volta do seu ombro. Ele era soldado. Morreu ao serviço do vosso pai. O rei ficou muito imóvel. Clara, disse ele, e o som da sua voz a dizer o seu nome fê-la olhar para cima. Há algo que tenho andado a querer dizer-te. O seu coração parou. Ela esperou. Eu encontrei uma carta uma vez, disse ele lentamente. Quando era rapaz, foi endereçada à minha mãe de uma mulher que eu não conhecia. Levei-a porque estava curioso e nunca a devolvi. Guardei-a todos estes anos. Clara não conseguia respirar. O que é que a carta dizia? Nunca a abri, disse ele, o seu olhar fixo numa expressão que ela não conseguia ler. Eu tinha 9 anos. Tinha medo do que poderia dizer. E mais tarde, quando fui velho o suficiente para ler, tive medo do que poderia mudar. Estendeu a mão para o bolso interior da sua túnica e tirou um pedaço de papel dobrado, amarelado pela idade. Clara reconheceu-o imediatamente. O mesmo papel, as mesmas dobras, a mesma tinta desbotada a sangrar através. Esta é a caligrafia da tua mãe, disse ele baixinho. Não é? A sala estava muito silenciosa. Clara olhou para a carta nas suas mãos e sentiu o mundo inclinar-se sob os seus pés. Ele tivera-a todos estes anos. Ele tivera-a, e ele nunca a lera. Por que é que me estás a contar isto? Sussurrou ela. Porque tenho carregado este segredo durante demasiado tempo, disse ele. E acho que lhe também tens carregado um. Acho que encontraste algo nas coisas da tua mãe, algo que não me contaste. As mãos de Clara tremiam. Ela estendeu a mão para o bolso do avental e tirou a carta, gasta e enrugada das suas horas de leitura. Estendeu-a para ele, e viu o seu rosto mudar ao reconhecer o nome da sua mãe numa mão estranha. Leia, disse ela. Por favor, leia agora. Ele pegou na carta dela. Por um longo momento, simplesmente a segurou, o seu polegar a traçar a tinta desbotada. Então desdobrou-a e começou a ler. A vela tinha se consumido até um toco quando o rei acabou de ler. Ele não se moveu por um longo momento. As suas mãos seguravam a carta com uma ternura que Clara nunca ouvira demonstrar a nada. Nem a sua espada, nem a sua coroa, nem mesmo aos cães que dormiam aos pés da sua cama. Leu-a 2 vezes, depois uma terceira vez, os seus lábios movendo-se silenciosamente sobre as palavras. Quando finalmente olhou para cima, os seus olhos estavam molhados. Ela ficou comigo, disse ele, a sua voz rouca. Todos aqueles horas, a minha mãe não estava sozinha quando morreu. Esta mulher, esta Eleanor, ficou. Sim. Clara assentiu. Não conseguia falar. A sua garganta fechara-se como um punho. Quem era ela? Perguntou o rei. Esta Eleanor que escreveu esta carta, ela fala da minha mãe como se fossem irmãs. Ela diz,
Tentei salvá-la, mas a febre era demasiado forte. Ela diz: levarei esta culpa até ao meu túmulo. Ele olhou para Clara e havia algo cru e aberto no seu rosto. Sabes quem ela era? O coração de Clara batia tão forte que ela pensou que ele o devia ouvir. O nome assentava na sua língua como uma pedra. A sua mãe, a mulher que a criara, que a ensinara a ler, que nunca falara da noite que passara ao lado da cama de uma rainha moribunda. Eu não sei, disse ela. A mentira saiu fina e fraca. O rei estudou-a. Os seus olhos eram aguçados mesmo na luz fraca, e ela sabia que ele não estava enganado. Passara a sua vida a ler os rostos dos homens em mesas de negociação e linhas de batalha. Uma negação frágil de uma criada de cozinha não era nada para ele. És uma má mentirosa, Clara, disse ele baixinho. Já te vi mentir sobre roubar mel para o rapaz da cozinha, e ficaste vermelha até as orelhas. Agora dizes-me que não sabes este nome, e o teu rosto está branco como osso. Ela pressionou as mãos juntas para parar o seu tremor. Ele estava certo. Ela nunca conseguira mentir-lhe. Desde o primeiro dia em que entrara ao seu serviço, algo no seu olhar a desvendara como uma cebola. O nome dela era Eleonor, disse ela. As palavras saíram mal um sussurro. Ela era minha mãe. O rei ficou muito imóvel. A carta tremeu nas suas mãos. Por um longo momento, nenhum deles respirou. A tua mãe, repetiu ele. A tua mãe foi a mulher que segurou a mão da minha mãe enquanto ela morria. Sim. E ela nunca te contou, nunca falou disso, nem uma vez. Eu encontrei esta carta entre as coisas dela depois de ela falecer, juntamente com a outra, a que me mostraste hoje à noite. Ela mantivera ambas escondidas no forro da sua mala de viagem. O rei pousou a carta na mesa entre eles, passou uma mão pelo rosto e pela primeira vez Clara viu como ele parecia cansado. As sombras sob os seus olhos, as linhas à volta da sua boca que pareciam ter se aprofundado na última hora. Por que é que ela esconderia isso? Perguntou ele. Por que é que ela guardaria uma coisa destas em segredo da sua própria filha? Clara hesitou. Esta era a borda do penhasco. Mais um passo, e ela contar-lhe-ia tudo sobre o seu pai, sobre a campanha de Monte Gélido, sobre as lacunas estranhas na sua própria história que a assombraram durante anos. Se eu não sei, disse ela, era a verdade, mas não toda a verdade, e ela odiava-se por isso. O rei olhou para ela por um longo momento. Então assentiu lentamente como se tivesse decidido algo. Muito bem, disse ele. Se não sabes, então descobriremos juntos. Mandarei notícias para a aldeia onde cresceste. Encontrarei pessoas que conheceram a tua mãe. Descobrirei por que carregava esta culpa e por que nunca falou dela. O sangue de Clara gelou. Meu senhor, por favor. Não estou a fazer isto para bisbilhotar nos segredos da tua família, disse o rei. Clara, estou a fazê-lo porque a minha mãe morreu com esta mulher ao seu lado. E eu passei 20 anos a perguntar-me por que é que a minha mãe estava tão triste nos seus últimos dias. Se a tua mãe sabia algo, se ela entendia algo que eu não entendo, então preciso de saber pelo meu próprio bem. Clara abriu a boca para falar, para o deter, para lhe dizer qualquer coisa que o mantivesse afastado da verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, uma batida soou à porta. O rei franziu o sobrolho. Entrai. A porta abriu-se e um jovem soldado entrou, o rosto corado de correr. Ele curvou-se rapidamente, depois endireitou-se. Meu senhor, perdoai a intrusão. O mensageiro chegou do norte, de Lord Aldrich de Monte Gélido. Ele carrega uma carta marcada como urgente e diz que não partirá até que a tenhas lido. O rosto do rei mudou. A suavidade que estivera ali momentos antes desapareceu, substituída por algo duro e guardado. Clara já vira aquele olhar nos rostos de homens que acabavam de receber más notícias de um campo de batalha. Monte Gélido, disse ele. O nome encontrou o ar como um vento frio. Sim, meu senhor. O mensageiro diz, Lord Aldrich requer uma resposta antes do luto. O rei levantou-se da sua cadeira, olhou para Clara, e por um momento ela viu a guerra nos seus olhos. A parte dele que queria ficar, continuar a falar, desvendar o mistério da carta da sua mãe,
e a parte dele, que era rei, que tinha de atender ao chamado do dever antes de tudo o mais. Continuaremos isto mais tarde, disse ele. Vai para o teu quarto, Clara. Descansa. Falaremos novamente amanhã. Ela fez uma reverência e virou-se para ir. Mas à porta, parou e olhou para trás. O rei já pegava na carta do mensageiro, o seu rosto fechado e indecifrável. Meu senhor, disse ela baixinho, o que quer que essa carta diga, por favor, tem cuidado. Ele olhou para cima. Por um momento, a dureza no seu rosto suavizou-se e ela viu o homem por baixo da coroa, aquele que chorara sobre a carta da sua mãe, aquele que lhe pedira para ficar. Eu sou sempre cuidadoso, disse ele. É a única forma de ter sobrevivido tanto tempo. Saiu da sala e fechou a porta atrás de si. No corredor, encostou-se à parede de pedra fria e pressionou as mãos no rosto. O nome da sua mãe estava lá fora agora. O rei sabia, e em breve ele enviaria homens para sua aldeia, e eles descobririam sobre o seu pai, e toda a frágil torre de segredos desmoronar-se-ia. Caminhou de volta para o seu quarto na escuridão, o coração pesado com o peso de tudo o que não dissera. A tocha no corredor tinha se consumido até um toco, quando o rei a chamou novamente. Clara não dormira. Sentara-se à beira da cama no escuro, o nome da sua mãe a repetir-se na sua cabeça como um sino que não parava de tocar. O servo que a foi buscar estava pálido e não a encontrava nos olhos. Sua Majestade solicita a vossa presença no solar, disse o homem, e o estômago de Clara transformou-se em pedra. Seguiu-o através das passagens sinuosas. O castelo estava silencioso a esta hora. O único som, o sussurro dos seus próprios passos e o grito distante de um pássaro noturno. Quando chegaram à porta do solar, o servo bateu uma vez e desapareceu. A porta abriu-se. O rei estava na porta e Clara viu de imediato que algo se partira dentro dele. O seu rosto estava cinzento, como ela vira os homens parecerem depois de uma batalha, quando chegavam as piores notícias. Na sua mão, ele segurava uma carta amassada e gasta, o selo já rachado. Entra, disse ele. A sua voz era baixa, quase gentil. E fecha a porta atrás de ti. Entrou e fez o que ele pedira. O fogo na lareira tinha se reduzido a uma brasa baixa, projetando longas sombras pelo chão. O rei não voltou para sua cadeira. Ficou junto à janela, a olhar para a escuridão, e por um longo momento não disse nada. Li a carta de Lord Aldrich, disse ele por fim. E ainda não sei como dizer o que tenho de dizer-te. As mãos de Clara estavam frias. Dobrou-as à frente dela e esperou. Diz respeito ao teu pai, disse ele. E diz respeito a homens. E diz respeito a uma coisa que foi feita em nome do meu pai que nunca deveria ter sido feita de todo. Sentiu as palavras a caírem como pedras no seu peito. O meu pai, ouviu-se dizer. Nem sequer sabias o nome dele até hoje à noite. Não, disse ele. Eu não, mas Aldrich nomeia-o. Aldis de Monte Gélido. Ele era um cirurgião, um assistente de médico de campo, e estava no vale quando a batalha virou. As pernas de Clara fraquejaram. Agarrou-se às costas de uma cadeira e segurou-se a ela. O que é que uma carta de um senhor do norte tem a ver com o meu pai? O rei virou-se da janela e ela viu que os seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse estado a chorar novamente. Porque o meu pai, o velho rei, enviou-o numa missão para a qual ninguém deveria ter sido enviado. Aldrich estava lá. Ele escreveu-o na sua própria mão para que a verdade não fosse esquecida. Ele estendeu a carta, mas Clara não a pegou. Tinha medo que se a tocasse, a última da sua esperança tremesse. O teu pai foi enviado para levar uma mensagem, disse o rei. Uma mensagem que teria chamado reforços para a crista oriental. O velho rei não queria que esses reforços chegassem. Ele queria que a batalha terminasse de uma certa forma, e sabia que se a crista oriental se mantivesse, a guerra arrastar-se-ia. Por isso, enviou um homem que ele não valorizava, numa tarefa que acreditava que falharia. Clara ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe. Estás a dizer-me, disse ela lentamente, que o meu pai morreu porque o teu pai o enviou numa tarefa que ele sabia que falharia. Sim, ele enviou-o para morrer. O rei não respondeu por um longo momento.
Então disse: Ele enviou-o para morrer. E quando o teu pai caiu, o velho rei ordenou que o assunto fosse selado. Nenhum registro, nenhuma investigação, nenhuma mensagem à sua família. Ele era um homem de armas, um soldado comum, e o rei decidiu que a sua morte era um pequeno preço para o resultado da guerra. Clara largou a cadeira. Ficou muito imóvel, e o silêncio na sala era tão completo que ela podia ouvir o som do próprio batimento cardíaco. Tu não sabias nada disto? Disse ela. Não foi uma pergunta. Eu não sabia nada, disse ele. Eu era um rapaz. Não me disseram. E passei a minha vida a acreditar que o meu pai era um governante duro, mas justo. Esta carta diz-me o contrário. E agora que sabes, disse ela, e a sua voz estava mais firme do que esperava. O que farás? O rei atravessou a sala e parou à sua frente. Estava tão perto que ela podia ver as linhas à volta dos seus olhos, o cansaço que se instalara nos seus ossos. Ele não a tocou. Simplesmente ficou ali, e quando falou, a sua voz rachou. Dir-te-ei a verdade, disse ele. E direi a toda a corte. Mandarei gravar o nome do teu pai na pedra memorial, em Monte Gélido, ao lado dos homens que caíram em batalha honrosa. Mandarei notícias ao túmulo da tua mãe e a qualquer parente que tenhas deixado, e direi claramente que a coroa deve uma dívida que nunca poderá pagar. Clara sentiu as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, antes de saber que estava a chorar. Carregara este luto durante tanto tempo, a perda sem nome, o pai que fora para a guerra e nunca voltara, o silêncio que engolira a sua memória como uma pedra atirada para a água profunda. E agora aqui estava um rei, o seu rei, de pé à sua frente e oferecendo-lhe a única coisa que jamais ousara pedir. O nome dele, disse ela, e a sua voz tremeu. Vais dizer o nome dele. Eu direi, disse o rei, e direi tantas vezes quantas precisar. Aldous de Monte Gélido, um assistente de cirurgião, um marido, um pai, um homem que foi enviado para morrer por um rei que não o valorizava e cuja morte merece mais do que silêncio. Clara pressionou a mão à boca. Queria estar zangada. Queria gritar com ele, culpá-lo pelo que o seu pai fizera. Mas olhou para o seu rosto e viu que ele também estava a sofrer pelo pai em que acreditara, pela confiança que fora quebrada, pelo peso de uma verdade que ele não escolhera, mas não conseguia largar. O teu pai foi um cobarde, disse ela, e as palavras saíram cruas e honestas. Mas tu não és ele. O rei fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo novo no seu olhar, uma resolução silenciosa, como um homem que finalmente encontrara a coisa que procurava. Não, disse ele, eu não sou ele, e passarei o resto do meu reinado a prová-lo, começando por ti. Estendeu a mão lentamente e pegou na dela. A sua palma estava quente e áspera, e segurou a dela com uma gentileza que fez a sua respiração engatar. Desculpa, disse ele, pelo que foi feito, pelos anos de silêncio. Por todas as noites em que a tua mãe esperou por um marido que nunca voltava para casa. Não consigo desfazer isso, mas posso ficar aqui à tua frente e dizer isso, e prometo-te que o nome do teu pai não será esquecido novamente. Clara olhou para as suas mãos unidas. Pensou na sua mãe, na mulher silenciosa que passara os seus últimos anos ao serviço, carregando um luto que nunca lhe fora permitido expressar em voz alta. Pensou no seu pai, um homem que ela mal conhecia, que fora para a guerra com um sorriso e uma promessa de voltar. E pensou no rei, este homem que gritara com a sua própria corte, que chorara sobre a carta da sua mãe, que agora estava perante ela com o pecado do seu pai exposto e pedia apenas a oportunidade de o corrigir. Então ficarei, disse ela baixinho, e ajudar-te-ei a lembrar. A garra do rei apertou-se à volta da sua mão. Ele não sorriu, mas algo no seu rosto relaxou, como a primeira fresta de luz através de uma nuvem de tempestade. Obrigado, disse ele. Isso é mais do que mereço. Ela abanou a cabeça. Não se trata do que mereces, disse ela. Trata-se do que escolhemos fazer com a verdade. Ficaram juntos à luz moribunda da lareira, um rei e a filha de um cirurgião, ligados por um luto que fora enterrado durante demasiado tempo. E pela primeira vez na sua vida, Clara sentiu o peso da memória do seu pai aliviar.
Apenas um pouco, porque outra pessoa a carregava com ela. A manhã da declaração pública chegou, fria e clara. Clara estava junto à sua janela estreita, observando o pátio encher-se de criados, soldados e habitantes da cidade que tinham sido convocados pela palavra do rei. Não dormira bem, mas não era o medo que a mantivera acordada. Era a estranha e silenciosa antecipação de uma porta finalmente a abrir-se. Uma batida soou à sua porta. Era o mordomo do rei, um homem de cabelos grisalhos que aprendera a olhá-la sem suspeita. Trazia uma pequena caixa de madeira, alisada por anos de manuseamento. De Sua Majestade, disse o mordomo. Ele pediu que usasses isto no pátio, se quiseres. Clara abriu a caixa. Lá dentro jazia um broche de prata e pedra azul pálida em forma de um único ramo de alecrim, a erva da memória. Tocou-lhe suavemente e a sua garganta apertou-se. Diz-lhe que o usarei, disse ela. O mordomo fez uma reverência e saiu. No grande pátio, uma plataforma fora erguida perto do velho carvalho, onde o rei realizava a corte aberta no verão. A multidão apertava-se, curiosa e murmurante. Clara ficou a um lado, não entre os nobres, mas também não entre o povo comum, um lugar que parecia de alguma forma exatamente certo para ela. Agora o rei subiu à plataforma. Não usava coroa, apenas uma capa escura e a simples túnica que favorecia para dias de conselho. A sua voz ecoou sobre as pedras sem esforço, e a multidão silenciou. Não vos chamei aqui para um festival, começou Edmund. Chamei-vos aqui para falar de uma coisa que o meu pai enterrou, uma coisa que escolhi desenterrar, porque a verdade não apodrece menos por estar escondida. Clara observou-o. As suas mãos estavam firmes ao lado do corpo. Não olhava para notas, não olhava para os conselheiros que se mexiam desconfortavelmente na borda da plataforma. Falava como se carregasse estas palavras há muito tempo. Radiante anos, na campanha de Monte Gélido, houve um homem chamado Aldis. Ele não era um nobre, ele não era um soldado, ele era um assistente de cirurgião que aprendera a remendar o que a guerra quebrava. Ele ia onde a luta era mais intensa, porque era onde estavam os feridos. A multidão mexeu-se. Alguns dos soldados mais velhos trocaram olhares. Clara pressionou os dedos contra o broche no seu colarinho. O meu pai enviou-o para segurar uma linha calma que já estava perdida, disse Edmund, a sua voz a baixar. Ele sabia que estava perdida. As ordens foram escritas para falhar. E quando Aldis morreu como meu pai pretendia, o assunto foi selado. Nenhuma palavra foi enviada à sua família. Nenhum registro foi mantido do seu serviço. Uma mulher na multidão soltou um pequeno suspiro. Clara não olhou para ela. Manteve os olhos no rei. Estou aqui agora, disse Edmund, para vos dizer que isto foi errado. Foi errado então, e é errado agora, e não carregarei mais o silêncio do meu pai. Ele fez uma pausa, e por um momento seus olhos encontraram Clara do outro lado do pátio. Ela assentiu, mal. Aldis teve uma filha, disse o rei. Ela viveu neste castelo durante meses, a cuidar dos doentes e dos feridos, e nenhum de vós sabe o seu nome. Chama-se Clara. E conto-vos isto agora, para que saibam o preço da paz que desfrutaram e do homem que a pagou. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Foi o silêncio de pessoas a absorver algo pesado, algo que não esperavam carregar. Clara sentiu o peso de muitos olhares sobre si, mas nenhum deles parecia julgador. Pareciam de reconhecimento. Depois da declaração, a multidão dispersou-se lentamente. Alguns aproximaram-se para falar com Clara. Um velho soldado que se lembrava das mãos do seu pai, a mulher de um padeiro cujo marido tinha sido salvo por um aprendiz de cirurgião na última guerra. Cada palavra era uma pequena pedra colocada sobre o marco da memória do seu pai. Quando o pátio se esvaziou quase por completo, o rei desceu da plataforma e caminhou até ela. Os conselheiros ficaram a uma distância, incertos. Falou bem dele, disse Clara. Chamou-o pelo nome. Era o mínimo que podia fazer, disse Edmundo. Era a única coisa que podia fazer que importava. Ela olhou para o broche. Isto era da sua mãe. Sim, usava-o quando plantou o jardim atrás da capela. Dizia, o alecrim lembra-se do que as pessoas esquecem. Ele fez uma pausa. Pensei que lhe assentarava bem. Os olhos de Clara arderam,
Mas ela não chorou. Tinha chorado o suficiente. Em vez disso, estendeu a mão e pegou na dele. Ali, no pátio aberto onde qualquer um podia ver. Vem comigo, disse ela. Há algo que quero mostrar-te. Ela levou-o não para o grande salão ou para a capela, mas para o seu pequeno quarto, onde a maleta de couro repousava na mesa, a mesma maleta que tinha levado os instrumentos do seu pai, as suas cartas, as suas últimas notas inacabadas. Ela abriu-a agora e sentiu ao longo da costura interior do couro, onde o forro se tinha soltado anos antes. Havia um segundo bolso, disse ela. Encontrei-o na noite anterior à audiência no grande salão. Não o abri então. Tinha demasiado medo do que mais poderia estar escondido. Ela tirou um papel dobrado, amarelado pelo tempo. O selo estava rachado, mas a caligrafia no interior era clara. E não era a mão do seu pai. É para minha mãe, disse Clara. Do Lord Aldrich. Escreveu-o na semana seguinte à morte do meu pai, mas nunca o enviou. Ela entregou a carta a Edmundo. Ele leu-a em silêncio, a testa franzindo-se, depois a suavizar-se. Quando levantou o olhar, os seus olhos estavam brilhantes. Escreveu que a morte do seu pai foi uma vergonha que carregaria até a sua própria sepultura, disse Edmundo. Escreveu que tinha tentado avisar Aldwist, mas Aldrich recusou-se a abandonar o seu posto porque havia homens feridos que não podiam ser movidos. Chamou-lhe o homem mais corajoso que alguma vez conheceu. Clara pegou na carta de volta e dobrou-a cuidadosamente. Queria odiá-lo, disse ela baixinho. Lord Aldrich por tê-la escrito e por não ter feito nada, mas depois pensei, ele fez algo. Guardou a verdade e deu-a a ti quando perguntaste. Ele deu-ma porque tu perguntaste, disse Edmundo. Disse que te lembravas o teu pai, teimosa, recusando-te a desistir do que importa. Clara riu. Um som pequeno e aquoso. Não sei se é um elogio. É o maior elogio que ele sabe dar, disse Edmundo. Conheço-o há anos. Ele não desperdiça palavras com pessoas que não respeita. Ficaram juntos no silêncio do seu quarto, a carta entre eles, a luz da manhã inclinando-se através da janela. A verdade tinha sido dita em voz alta no pátio, perante o povo. A pedra tinha sido colocada, e ainda assim, Clara não sentiu nenhum grande peso a ser levantado, nenhuma leveza súbita. O que ela sentiu foi mais simples e mais profundo. Sentiu-se vista. O que acontece agora? Perguntou ela. Edmundo ficou em silêncio por um momento. Vou mandar esculpir uma pedra para o seu pai. Um marcador apropriado no jardim atrás da capela, onde o alecrim cresce. Dirá o seu nome e os seus anos, e nada mais. O povo saberá o resto a partir de hoje. E depois disso, disse ele lentamente, depois disso, vou pedir-lhe formalmente se ficará. Não como serva, não como segredo, mas como você mesma, como Clara. Ela olhou para ele, o rei que tinha rugido na sua corte, que tinha chorado sobre a carta da sua mãe, que se tinha apresentado perante o seu povo e confessado o pecado do seu pai em nome da filha de um cirurgião. Ele não pedia perdão. Ele pedia uma oportunidade para construir algo honesto. Sim, disse ela, ficarei. Ele não sorriu, mas algo no seu rosto relaxou, da mesma forma que na noite anterior. Ele estendeu a mão e tocou no broche no colarinho dela. Um gesto tão gentil que quase a partiu. Oh, Alecrim, assenta-lhe bem, disse ele. Lembra-se do que importa. Clara pôs a mão sobre a dele. Então lembraremos juntos. E no jardim atrás da capela, onde os primeiros rebentos verdes da primavera estavam a romper a terra fria, uma pedra estaria em breve com um único nome gravado. Não um lorde, não um soldado. Um nome que seria dito em voz alta novamente. A luz, onde pertencia. Aldis, o curandeiro que tinha ido para onde o combate era mais intenso. O pai que tinha ensinado a sua filha a ver o que os outros negligenciavam. O homem cuja verdade tinha finalmente sido levada para casa. E assim, companheiros românticos, até as coroas mais pesadas podem ser aliviadas por uma mão gentil. Onde quer que estejam a descansar hoje à noite, deixem a vossa cidade nos comentários abaixo e digam-nos. Acham que o rei Edmundo finalmente conquistou a sua paz? Subscrevam para manterem o vosso lugar à lareira.